no versículo 4. Nós temos um tema a qual nós estamos trabalhando em cima dele, e eu peço a você para que dê uma olhada qual que é o tema. Coloca aqui para mim, por favor. Qual é o tema? Mais uma vez, tire. Amém? Então esse é o tema da mensagem nesta noite. Lucas 5:4 diz assim: tendo acabado de falar, disse a Simão Pedro: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Vou repetir. Tendo acabado de falar, disse a Simão Pedro: vá para onde as águas são mais profundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Pode acender a luz aí para mim, Felipe, por gentileza. Antes de trazer a passagem bíblica, eu quero aqui trazer uma introdução para você entender o que é problema. Você precisa entender que problema é um obstáculo, problema é um empecilho, problema é uma barreira. Vou repetir para você olhar para mim e prestar atenção, porque Deus quer ministrar na sua vida. O tema da mensagem nessa noite é: tire os olhos do problema. Mas o que é o problema? Problema é um obstáculo, problema é uma barreira, problema é um empecilho, problema é aquilo que distancia você da sua vida atual para o futuro. Problema é aquilo que distancia você daquilo que você vive hoje e daquilo que Deus te prometeu há anos atrás, ou até mesmo hoje. Então isto é o problema. Problema é um obstáculo, problema é uma barreira, problema é aquilo que distancia você da sua vida atual para o futuro. E por que eu peço a você para tirar os seus olhos do problema? Porque enquanto você ficar focado no problema, você não vai conseguir enxergar, ouvir aquilo que Deus prometeu para você. Enquanto você ficar focado no problema, o problema vai te dominar. Enquanto você ficar focado no problema, não tirar os olhos do problema, o que você vai fazer é o cálculo da probabilidade. Pastor, o que é isso? Eu vou olhar para o problema, e olhando para o problema, eu vou começar a olhar para as minhas condições. Se eu consigo vencer o problema ou não, se eu tenho recursos para vencer o problema ou não, se eu tenho forças para vencer o problema ou não. Então meu intuito nesta noite, dentro da palavra de Deus, é fazer você entender que embora você esteja passando por um problema, você precisa tirar os olhos desse problema. Agora ouça, eu tenho aqui conosco pessoas que têm grandes problemas. Eu também tenho pessoas aqui que têm pequenos problemas, mas presta atenção, um tem muito e grande problema, outros têm poucos e pequenos problemas, mas isso não significa que ele não tem um problema. O que difere é o tamanho, o que difere é a proporção, mas o objetivo nesta noite é: tire os olhos do... Então ouça. Enquanto você ficar focado no problema, o problema não permitirá que você enxergue o que você precisa enxergar. Enquanto você ficar focado no problema, o problema só mostrará o que ele poderá fazer com você, e fazer você acreditar que ele é maior do que o Deus que você serve. Enquanto você ficar focado no problema, o problema vai fazer você acreditar que o problema é maior do que aquele que te prometeu,
que o problema é maior do que aquele que diz que ele inicia a obra e termina a obra. Então eu e você, nós precisamos tirar os olhos do problema. Você precisa parar de contemplar o problema. Você precisa parar de alimentar o problema. Quanto mais você alimenta o problema, mais o problema vai te consumir. Quanto mais você o alimenta, quanto mais você dá atenção, mais o problema vai mostrar para você que ele é maior que você e que ele é maior que o Deus que você serve. Então preste bem atenção na mensagem e aplique a mensagem diante do problema que você está passando. Porque a Bíblia me diz que nenhum dos planos de Deus poderão ser frustrados. Se nenhum dos planos de Deus poderão ser frustrados, porque eu vejo o problema como algo que pode impedir o agir de Deus. Porque eu então, olhando o obstáculo, eu não avanço para pular esse obstáculo, eu retrocedo. Se o problema não é maior do que o meu Deus, se o problema não é maior do que aquele que está comigo, por que então eu retrocedo? É porque você o alimenta. É porque você só fica contemplando o problema, e quando você contempla o problema, você começa a olhar para as suas forças e diz: eu não tenho condições. Você consegue olhar para o seu amigo, que um dia era verdadeiro seu amigo, e na hora do problema ele distanciou, e você diz: não tem jeito. Começa a olhar para o empresário e ver que o empresário não tem condições, porque o problema faz isso. O problema faz você confiar em quem você não deveria, mas o problema também faz você se aproximar de Deus. O intuito nessa noite é mostrar a você que, embora você esteja passando por um problema, o objetivo desse problema é para levar você até Deus. Ei, o problema que você está passando, embora pareça que é para a sua destruição, não, só foi um instrumento que Deus fez manifestar na sua vida, para você se aproximar de Deus, para você ouvir a voz de Deus, para você lembrar daquilo que Deus te prometeu. Ouça, quando eu e você, quando nós estamos passando por um problema, o que ocorre conosco? Nós passamos a ter preocupações, passamos a nos preocupar. Por quê? Porque eu só fico focado no problema, porque eu só fico olhando para as minhas condições. E preocupação significa pensamentos repetitivos, e assim são muitos aqui, quando se depara com um grande ou um pequeno problema, começa a ter preocupação, e essa preocupação faz com que essa pessoa pense repetitivamente, muitas vezes mais, sobre as suas condições diante do problema. Então eu estou orientando a você: tire os olhos do problema, porque senão esse problema, com todo respeito, ele vai te consumir, ele vai te engolir, ele vai tirar a sua esperança, ele vai abalar a sua fé, ele vai distanciar você do único que tem o poder de tirar você desse problema. Se você não tirar os olhos do problema, o problema vai te dominar, o problema vai paralisar você, o problema vai fazer você retroceder sobre aquilo que Deus prometeu em fazer na sua vida. Ouça, não permita que o problema tenha mais da sua atenção do que a atenção que você dá para Deus. Vou repetir aqui. Não permita que o problema que você está enfrentando, você dê mais atenção para ele do que você dá para Deus. O problema não é um problema como você pensa. O problema é apenas um instrumento de Deus para levar você até a Deus, para que você entre no propósito que Deus preparou para você. Então, o problema é um instrumento que Deus permitiu na sua vida, para que você não se distancie, mas se aproxime de Deus. Vamos para a parte bíblica. A Bíblia diz que Pedro é um trabalhador como eu e você.
Pedro é empresário, nem todos aqui são, mas somos trabalhadores. E a Bíblia diz que assim como eu e você, num dia comum, ele vai sair para trabalhar. Ouça, ele vai sair para trabalhar com expectativa de realizar um excelente trabalho. Quando nós saímos para trabalhar para dar o nosso melhor, porque no final do mês nós teremos o nosso salário. A Bíblia diz que Pedro sai pela manhã como de costume, com uma expectativa. Pedro vai sair com um barco que ele saiu sempre, pescou muitas vezes. Ele vai levar a mesma rede, ele está levando o anzol, ele está levando a isca, e ele está indo com uma expectativa. Qual é a sua expectativa? De poder pescar peixes que vão alimentar ele e também dar a ele a possibilidade de pagar os impostos. Então, quando Pedro sai de casa, ele sai com a preocupação de trazer alimento para casa e também proporcionar à sua família coisas boas. Pedro com certeza queria comprar um vestido para a esposa. Com certeza Pedro queria dar um passeio com a esposa. Com certeza Pedro queria pagar um imposto. Com certeza. Mas a Bíblia me diz que ele sai, e saindo ele para trabalhar, algo vai acontecer. E o que vai acontecer? Aquele que saiu com uma expectativa, ele agora vai encontrar ou se deparar com um problema. Agora ouça, o problema que foi estabelecido na vida de Pedro, não tinha nada a ver com barco, também não tinha nada a ver com a rede, também não tinha nada a ver na questão de peixe, também com o anzol, também não. A grande questão do problema é que tinha a ver com o próprio Pedro. Por quê, pastor? Porque esse problema foi estabelecido para que Pedro pudesse conhecer o Deus que soluciona o problema. Acho que você não entendeu. Tem problemas na minha vida e na sua vida que foi estabelecido por Deus, para que eu e você, para que nós pudéssemos ter da parte de Deus experiências com Deus. A Bíblia diz que Pedro sai, a Bíblia me diz que ele trabalha 12 horas, 12, e não pesca nada, e ele volta, e voltando ele vai parar o seu barco à beira da praia, e a Bíblia me diz que ele está lavando as redes. Pedro saiu com uma expectativa, Pedro saiu imaginando que ia pagar imposto, que ia dar o melhor para sua esposa, porém quando ele volta sem recursos, ele está com um problema. Posso dizer grande ou pequeno, mas ele está com um problema. E é na hora do problema que aquele que precisava de aparecer, apareceu. Você assistiu Chaves? Quem aqui já viu Chaves? Lembra do Kiko? Na hora do problema você não precisa da Caixa Econômica. Na hora do problema você não precisa do empresário que tem dinheiro. Na hora do problema você não precisa do Banco do Brasil, muito menos do agiota. Sabe de quem você precisa? De Jesus. E eu vou dizer algo para você, é em meio a esse problema que Jesus vai aparecer. Ah não, fala para Camila, Camille, é na hora do problema, viu, que Jesus vai chegar. É na hora do problema, é na hora da frustração, é da decepção, é na hora que você olha e não vê solução, é que Jesus vai chegar. Fala para esse irmão assim, Jesus já chegou. Jesus já chegou, irmão. A Bíblia diz que Jesus chega. E o que Pedro está fazendo? Lavando as redes. Eu fiquei a pensar no momento que Pedro estava lavando as redes. Eu fiquei a pensar que ele pensou na frustração, no dia de trabalho. Fiquei pensando que ele disse, fiquei 12 horas, fui no mesmo barco, no mesmo lugar de costume, várias vezes peguei peixe ali,
levei a mesma isca, o mesmo anzol, e nada. Quero eu acreditar que Pedro, pensando, ele ficou questionando e perguntando a si mesmo: o que deu errado? O que está dando errado? Não é possível sair de conforme, sair como das outras dias, e agora acontece isso comigo. E assim somos nós. Achamos que todo dia vai ser o mesmo. Achamos que pelo fato de nós termos uma comunhão com Deus, uma intimidade com Deus, um relacionamento com Deus, porque crer em Deus, nós não teremos problemas. A Bíblia diz que Ele retorna. Está lá Ele pensando: eu quero acreditar. Porque quem pensa é sinal que está preocupado. Quando Ele volta, Ele lembra: minha esposa pediu um vestido. Sabe aquele dia que seu filho chegou para você, te pediu uma bicicleta? Você achou que ia ter o dinheiro e o dinheiro não veio? Porque da outra vez você prometeu e você conseguiu o dinheiro para comprar? Era Pedro saindo de casa. Eu fico imaginando a mulher dele: ô Pedro, eu quero comprar um vestido que está lá na vitrine. Ô Pedro, eu quero ir para o restaurante, Pedro. Há muito tempo você não me leva. E Pedrão: deixa comigo, mulher. Hoje vou sair e o Senhor vai me abençoar. Não foi assim você? Eu prometi para ela, e o que eu prometi eu vou cumprir. Deus vai me abençoar. E Pedrão está todo animado. O que ele não esperava é que o próprio Deus, que ele confia, acredita, e estabelecer sobre a vida dele um problema. Tem pessoas que é necessário Deus estabelecer um problema, porque essas pessoas precisam se aproximar mais de Deus, conhecer mais a Deus. A Bíblia diz que Ele está lavando as redes. Quem chega? Jesus. E olha o que Jesus vai dizer para Pedro: Pedro, arreda o barco. Sabe o que o Senhor está dizendo para Pedro? Ô Pedro, o problema não está na embarcação. Pedro, o problema também não é a rede. O problema também não é a isca. O problema também não é o mar. Ô Pedro, eu estou querendo dizer para você que fui eu que estabeleci esse problema. Sabe por quê, Pedro? Porque eu tenho algo maior para você. Não dá, Tiago. Vou lá para o cemitério pegar. Ô Pedro, o problema não está no barco. Você está entendendo, meu irmão? O problema não está na ferramenta que você trabalha todo dia. O problema também não é o lugar que você vai trabalhar às vezes ou todo dia. O problema também não está no seu conhecimento e na sua sabedoria, porque a Bíblia me diz que foi Deus que estabeleceu o problema. Por quê? Porque a Bíblia me diz que o Senhor manda ele voltar para o mesmo lugar. E quando eu meditava essa palavra, o Senhor me trouxe à memória o que Ele falou para Moisés: Moisés, eu quero que você volte para o Egito. Eu fiquei pensando, Moisés pensando: eu voltar para o Egito? Eu saí de lá foragido, matei um egípcio, eu vou voltar para lá? O Senhor está dizendo: ô Pedro, ô Moisés, eu quero que você volte no lugar aonde o problema foi estabelecido. Porque eu vou mostrar para você, Pedro, ô Moisés, que nenhum problema pode atrapalhar os meus planos. Nenhum problema se tornará obstáculo sobre aquele que eu chamei, separei, ungi e enviei. Então Moisés, volta lá. A Bíblia diz que ele vai voltar para o lugar do problema. Sabe para quê? Para resolver um problema maior. O que o Senhor está dizendo para Pedro: Pedro, volta lá, porque eu vou mostrar para você que o barco não tem problema, a rede não tem problema, a isca não é o problema, o mar não é o problema. Sabe o que te faltava, Pedro? Era você se aproximar de mim. Ô Pedro, o problema foi estabelecido, Pedro, para que você ouça a minha voz, para que você se aproxime de mim e para que você tenha uma palavra liberada, Pedro. Ei, estou falando para você que está com um problema. O problema foi estabelecido para você se aproximar de Deus.
A Bíblia diz que o Senhor dá uma ordem a Pedro: volta. O que Pedro faz? Volta. A Bíblia diz que o Senhor vai dizer: lança a rede à direita do barco. A Bíblia diz que ele pega a mesma rede, lança à direita do barco, e a Bíblia me diz que 153 grandes peixes ele vai pegar. Pegando o gancho do pastor Tiago, num podcast que ele mandou para mim, um pastor disse: aqueles 153 peixes representavam as almas de diferentes espécies, que o Senhor iria fazer dele pescador. Acho que você não entendeu. Embora o problema para você realmente pareça um problema, o que Deus está querendo dizer para você é que esse problema é só um instrumento de Deus para você entrar no propósito dele. Embora esse problema gere dor, frustração, decepção, o Senhor está dizendo: eu só quero que você ouça a minha voz e faça aquilo que eu te ordenar. Qual que é a ordem do Senhor para Pedro? Lance a rede à direita do... E o que Pedro vai dizer para o Senhor? Sobre a tua palavra. Sabe o que você precisa em meio a esse problema? Da palavra. Não é do pastor, é da palavra. Aqui na igreja eu falo costumeiramente: para de ficar nos pedindo oração, irmão. Vai para os pés de Jesus que Ele resolve. Né? Para, irmão. Irmão, vai buscar Jesus. Pastor não é a palavra é Jesus. Pastor não liberta, quem liberta é Jesus. Pastor não cura, quem cura é Jesus. Pastor não salva, quem salva é Jesus. Pastor orienta. Só que as pessoas mudaram. Acha que pastor é que cura, pastor é que salva. Não, pastor só orienta a ovelha a continuar no caminho. A Bíblia diz que Pedro faz aquilo que o Senhor ordenou. E fazendo aquilo que o Senhor ordenou, sabe o que eu entendo? Que Pedro não ficou focado no problema. Que Pedro não ficou alimentando o problema. Que Pedro não deixou o problema tampar os seus olhos, para que ele não pudesse ver Jesus. Pedro também não permitiu que o problema tampasse o seu ouvido, para ele não ouvir a voz de Jesus. Sabe qual que é o problema da igreja? É que quando ela tem um probleminha ou um problemão, a primeira coisa que ela faz é distanciar de Deus. A primeira coisa que a igreja faz é murmurar, reclamar, é questionar e distanciar de Deus. Porém o problema é para quê? É para nos aproximarmos de Deus. Nenhum problema tem o poder de parar aquilo que Deus prometeu na sua vida. Agora, se você não tirar os olhos do problema, você não verá um milagre que Deus vai fazer na sua vida. A Bíblia diz que Pedro teve uma noite frustrada, mas que quando Jesus entrou no barco, fica de olho aí, Felipe. Quando Jesus entrou no barco, tudo mudou. Vai mudar. Vou melhorar. Já mudou. Porque eu quero crer que Jesus está no barco. Está no barco ou não, Jesus? E se Jesus está no barco, meu irmão, o dia de frustração já passou. Já acabou. O choro dura uma noite, mas a alegria vem. Então já acabou. Porque quando Jesus entra no barco, Ele não entra para brincar. Jesus entra no barco para dominar aquilo que você não consegue dominar. Jesus entra no barco para fazer aquilo que você não consegue fazer. Jesus entra no barco para direcionar, não conforme o seu direcionamento, mas conforme o propósito dele. Ele entrou no barco, e entrando ele no barco, ele vai permitir Pedro, em meio ao problema, ver milagre. E tem gente que acredita ainda que o problema é para destruir. Não. O problema é um instrumento que Deus escolheu para que você pudesse ver o que você nunca viu. Quem é que viu pegar 153 grandes peixes? Ninguém. Só Pedro. E sabe o que mais me alegra? É que aquele que estava lavando as redes, pensando naquilo que ocorreu com ele à noite, ele agora vai ter que começar a gritar. Gritar quem? Aqueles que provavelmente viu Pedro frustrado.
Aqueles que provavelmente ouviu de Pedro, não, fiquei 12 horas. Eu sei que você é assim com o seu amigo, com a sua esposa e vice-versa, eu sei. Você saiu com aquele ânimo para trabalhar, com aquela expectativa, hoje eu vou vender mais, hoje o meu patrão vai olhar para mim diferente, chegar no final do mês ele vai aumentar o meu salário, ele vai me dar uma gratificação. Não, não é possível, Deus é comigo, e não sei, não é aquela expectativa, não é? Eu sei. Você comentou. Sabe o que você comentou? Nossa mulher, nossa filho, saí de casa com uma expectativa, mas olha, foi nada daquilo que eu imaginei. Eu achei que seria um dia de vitória, mas foi dia de derrota. Eu achei que seria um dia de orgulho, mas foi dia de vergonha. Eu achei que seria um dia de conquista, mas foi um dia de perda. Eu sei que você fez isso já. Fico imaginando Pedro encontrando com Zebedeu, Tiago e João. Ô Zé, saí pela manhã, Zé. Como de costume, Zé. Você sabe, né? Seus meninos estão aprendendo agora. Nós somos experientes, Zé. Ô Zé, o mar estava para peixe, mas eu não pesquei nada. Ô Zé, eu não sei o que aconteceu. O barco não estragou, a rede não arrebentou. Usei a mesma isca, foi no mesmo lugar, Zé. Ô Zé, Zebedeu. Ô Zé, não sei o que aconteceu. Não sei. Será que eu estou fazendo alguma coisa errada, Zé? A Zebedeu, não sei também não. Até que Jesus entra. Pedro, que não tem nada de errado nele, a não ser a ausência da presença de Deus no barco. Ei, não tem nada errado com a sua empresa, não tem nada errado com o lugar, não tem nada errado com os seus instrumentos de trabalho. O grande problema está em você. Ô Pedro, você tinha tudo, mas ao mesmo tempo não tinha nada. Porque o que você precisava é que eu entrasse no barco. O que você precisa, Pedro, é de uma palavra minha. Você não entendeu não, empresário? Você tem tudo, mas se não tiver a palavra. Você tem tudo, mas se não tiver Jesus comandando. Ô Pedro, isso não é para o seu mal não, Pedro, é para o seu bem, Pedro. Aí o Senhor entra e muda a vida daquele homem e dos amigos, porque Pedro vai começar a gritar: ô Zé, eu gosto, ô Zé, ô Tiago, ô João, me ajuda aqui. Eu fico imaginando o Zebedeu, que se ele ouviu de Pedro aquilo que foi frustração para Pedro, eu fico imaginando Zebedeu dizendo a Tiago: ai meu Deus do céu, isso aqui ó, estou achando que o barco dele furou. Ele está desesperado, ele está gritando. Não, pelo que ele falou comigo ontem, não pescou nada, e agora saiu, está gritando igual um louco. Vem cá, ô Zebedeu, ô Tiago, ô João. Eu fico imaginando o Zebedeu falando para Tiago e João: ih, está dando ruim lá, ontem deu ruim, hoje também está dando ruim, vão lá socorrer ele. Só que quando eles chegam, nossa, porque quando Jesus entra no barco, aquilo que você nunca imaginou de ver, você vai ver. Sabe o que é lindo? É em meio aos problemas. Eu fico imaginando os amigos: vamos pai, vamos pai Zebedeu, vamos logo. E naquela época eu acho que não tinha motor nos barcos, nem na canoa não, era no braço. Vamos acelerar, é igual aquele Ezequias, que foi campeão essa semana. Vamos acelerar, vamos dar abraçada, lá está indo na deriva. Quando eles chegam, eles dão uma olhada, o que eles vão ver? Aquilo que eles nunca viram dentro de um barco. 153 grandes, que alguns teólogos dizem que representava as almas que o Senhor iria ensinar ele a pescar depois. Eita, aquele homem pega, os amigos vêm, eles vão e o Senhor diz assim: ó Pedro, eu já mostrei para você que eu criei o problema, eu já mostrei para você que eu soluciono o problema, eu já mostrei para você que meu problema, você pode ouvir a minha voz, seguir as minhas orientações, eu já mostrei para você que quando eu entro no barco, eu mudo tudo. Então agora eu tenho um convite a fazer a você. Me segue. A Bíblia diz que Pedro ouve, mais uma vez ele os 153 grandes peixes não interromperam o propósito de Deus na vida de Pedro.
Sabe por quê? Porque Pedro tirou os olhos do problema e da solução do problema. Ele olhou para aquele que solucionou o problema. Ele não focou nos peixes. Não, ele passou a olhar para Jesus. Quem passa a olhar para Jesus não se importa com as coisas materiais. Quem passa a confiar em Jesus não quer saber o tamanho da empresa. Ele somente faz aquilo que o Senhor pediu. Segue-me, Pedro. E Pedro segue. E a Bíblia me diz que Pedro vai entrar com Jesus numa sinagoga. E qual que é a promessa do Senhor? Vou fazer de você pescador de almas. Aquele que tinha um dia de problema, teve o seu problema solucionado, agora Deus vai mostrar para ele que aquilo que Deus promete, Ele cumpre. Pedro, farei de você um pescador de... Jesus entra na sinagoga, e o que vai acontecer? Um endemoniado, uma pessoa endemoniada vai manifestar. E quando manifesta, sabe o que o Senhor está ensinando para Pedro? Ô Pedro, aqueles 153 peixes não foi nada. Aqueles 153 peixes representa isso aqui, ó Pedro. Quando você olha para uma pessoa possessa, você vê algum futuro nela? Quantas pessoas possessas estão pela rua como Andarilho? Quantas pessoas possessas estão lá no Galba Veloso? Hein? Você dá algum valor? Olha na Bíblia, quem estava possesso, o que ele fazia? Ficava acorrentado, se mordia, batia nos outros. Quando esse manifesta, o Senhor está dizendo algo para Pedro. Pedro, aquele dia você não pescou nada, você ouviu a minha palavra, passou a pescar, agora eu vou mostrar para você. Sabe aquele ali que você está vendo, que não dá em nada aos seus olhos? Eu te chamei para isso. Sabe por quê? Para você arrancar de lá de dentro, através do meu nome, aquilo que nenhum homem tem condições de arrancar. Porque só o nome de Jesus tem condições de arrancar um demônio da vida de uma pessoa. Ei Pedro, eu chamei você, Pedro, não é para criar problema. Eu chamei você, Pedro, para solucionar problema. Você não entendeu? Esse problema que você está vivendo é só um processo de Deus para fazer você conhecer a Deus, ouvir a voz de Deus, enxergar a Deus, ter experiência com Deus. Mas o principal está no propósito de Deus. Porque o problema, quando você fica olhando para ele, ele tira você do foco daquilo que Deus te prometeu. Então eu peço a você, encerro a mensagem, é curta, é pequena. Eu encerro essa mensagem pedindo a vocês em nome de Jesus. Apaga as luzes aqui para eles verem melhor. Tire. Não existe nenhum problema que pode parar os planos de Deus. Embora para você esse problema seja impossível de ser resolvido, só que a Bíblia diz que nós servimos o Deus do impossível. O Deus que nós servimos é Deus do impossível. Eu creio nesse Deus. Esse Deus que entra no barco e permanece no barco. Permanece. Lembrei aqui de algo que eu disse pela manhã. Com problema ou sem problema, aquele que começou a obra da sua vida, ele termina. Com problema grande ou problema pequeno, aquele que começou a obra, ele termina. Porque quando ele te escolheu, ele não perguntou para você qual é o problema. Porque quando ele vai para o barco de Pedro, ele não pergunta: ô Pedro, qual que é o problema? Ô Pedro, o que está acontecendo? Não, ele não precisa perguntar. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele sabe de tudo. Ele não perguntou: ô Pedro, por que você está... Não perguntou. Ele só disse: Pedro, pega o barco, volta a fazer aquilo que você fez ontem. Volta a fazer aquilo que você fez ontem. Porém, do modo como você vai fazer hoje, não é como você fez ontem. Porque hoje eu estou no barco. E eu estando no barco, quem direciona sou eu, não é você. Quando eu entro no barco, seu conhecimento nada vale. Sua habilidade também nada vale. Só a sua obediência que vale. Você entendeu isso, sábio? Entendeu isso, habilidoso?
o bom profissional, o excelente profissional que você é. Você pode ser o cara, mas se não fizer aquilo que o Senhor ordena, você vai ser como Pedro, um frustrado. Agora, se você deixar de ser esse cara sábio, habilidoso que você acha, que dentro da sua capacidade você consegue resolver o problema, você não vai resolver. Mas se você deixar isso de lado, e só ouvir o que o Senhor tem para dizer para você, sua vida muda. Muda. Estava ali mais cedo, Lucas, Renata, já pensando na mensagem de terça-feira, né? O que fazer para pagar as dívidas, né? Terça-feira, ato profético, passar na porta. Porta não faz nada, quem faz é Jesus. É só um ato profético. Contei para uma pessoa que nós estamos realizando um trabalho sobre um ato profético. Ele perguntou, deve ter imaginado, deve ser dinheiro. Falei, é dinheiro. Sabe qual dinheiro? Os cristãos pagar quem deve. Que é uma falta de vergonha, meu Deus. Cristão mal pagador, enrolado, nome sujo, nucerado, não está nem aí para nada. Não, aqui ensina. Aí eu tenho ensinado aqui. Qual é o tempo da gente comprar? Tempo de paz, não é de guerra. Tem gente querendo adquirir coisas com nome sujo. Gente batendo na porta cobrando, cartão todo estourado, pegando o nome dos outros emprestado. Está errado, meu lindo. Está errado. Está errado. Aí eu pensando, o Senhor disse para mim, lembra da viúva? Falei, lembro. Então, porque eu perguntei, Senhor, como que eles irão pagar a dívida? Sabe o que ele disse para mim? Com aquilo que eles têm em casa. Com aquilo que eles têm em casa. Porque aquela do azeite, ela disse que tinha um pouco de azeite numa. Agora Elias vai em outra viúva, o que ela tem? Farinha. Para quê? Para fazer o último pão da sua vida. Mas ela tinha onde os ingredientes? Então pega aí, meu lindo. Você está procurando no lugar errado. Está dentro de casa. Aquilo que você não pegou, Tiago. Porque eles estão achando que eu vou falar assim, é só você vender sua bicicleta. É só você vender. Não, meu lindo, o que está dentro? O que está dentro de casa? A Bíblia diz que eu sou uma casa. Eu sou templo do... Não está fora, está dentro. A solução não está fora, a solução está dentro. E você está procurando fora, não, está dentro. É só você pegar o que está dentro. E o que está dentro, irmão? O provedor, o mantenedor, sustentador, o realizador, é tudo. Mas não quer vir aqui no pastor pedir dinheiro emprestado. E não vai resolver. Por que não vai resolver, irmão? Porque você não está usando o que está dentro. Você está querendo usar o que está fora. Para usar o que está dentro, tem que fazer como Pedro. Crer na palavra que foi liberada. Fica de pé, vamos embora. Ah, eu amo Jesus, meu. E se você entrou aqui com um problema, tenho a certeza que você não está saindo como você entrou. Porque Jesus está no barco. Vai ser uma semana abençoada, amém? Mas tire os olhos do problema. Pare de ficar focado no problema. Será uma semana de vitória em nome de Jesus. Eu quero ver você cantando o hino da vitória, glorificando e exaltando o nome do Senhor.